Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele de Língua Portuguesa e seguindo o cronograma do PET, volume 1 do ano de 2021, do oitavo ano regular, eu venho falar hoje para vocês sobre a resenha crítica, o gênero textual resenha crítica. Bom, hoje nós vamos ver, né, antes de começar a resenha crítica, primeiramente nós vamos relembrar o que é gênero textual, a diferença de gênero textual e tipo textual, as características do gênero resenha crítica e como fazer uma resenha crítica. O que é gênero textual? É a classificação do texto de acordo com as características comuns que estes apresentam em relação à linguagem, conteúdo, etc. Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Todo gênero textual apresenta características de linguagem, de organização, estrutura e finalidades próprias, embora possa haver semelhança entre eles. Alguns gêneros, gente, são muito parecidos e as pessoas até chegam a confundir. Por exemplo, o conto com a crônica, né? Então, tem outros vários também. E quando a gente fala em gênero textual, gente, essa classificação se dá de acordo com as características comuns entre os textos, né? Textos que têm tal característica, tal estrutura, tal objetivo, então pertence ao mesmo gênero, certo? E assim por diante. Qual que é a diferença, gente, de gênero textual ou tipo textual? O gênero, ele é determinado pelo contexto e pela função, né? Então, quando que eu estou utilizando aquele gênero, qual que é a função daquele gênero? Já o tipo textual, ele é mais estrutural, ele é determinado pela forma, né? Pela estrutura de texto, digamos que é a forma de escrito. Enquanto o gênero textual tem diversos gêneros, né? Daqui a pouco eu vou dar vários exemplos para vocês. O tipo textual, ele tem 5 tipos. É o narrativo, o descritivo, o argumentativo, o expositivo e o injuntivo. Tá? A gente pode voltar nisso aí futuramente. Isso aqui é só para dar uma explanada para vocês, beleza? Então, o gênero textual tem a ver com o contexto e com a função, né? Enquanto o tipo textual tem mais a ver com a forma, com a estrutura do texto. Seguindo aqui, olha que interessante. Dentro de um gênero textual, a gente pode ter o tipo narrativo, né? E aqui tá dando um exemplo, por exemplo, o conto, a crônica, o romance, a notícia, a biografia, a autobiografia, são gêneros, né? Que tem o tipo narrativo. Já temos aqui, né, o tipo descritivo, né, que seria o cardápio, o relato descritivo, a reportagem, o expositivo, que é o texto didático, a palestra, também a reportagem entra aqui, o argumentativo, que pode ser uma carta aberta, uma tese, um artigo científico, e o injuntivo, né, que é um manual de instrução, uma propaganda, uma receita, tá? Então aqui, dentro dos gêneros textuais, a gente tem os tipos textuais, né, que é essa forma, essa estrutura, né, a forma como é escrito esse texto, beleza? Aqui, né, é importante saber, importante lembrar que o mesmo gênero pode apresentar mais de um tipo textual. Por exemplo, aqui a gente viu que a reportagem ela pode ser descritiva e expositiva ao mesmo tempo, né? Além desses gêneros aqui, gente, de rosa, tem vários outros também que a gente vai ver, né, no decorrer do ano, no decorrer da nossa vida escolar aí, beleza? Então vamos lá. Olha esse exemplo aqui de um gênero textual que tem vários tipos, né? Tipologia textual, que a gente também pode chamar de tipologia textual, tipos textuais, tipo de texto, dá no mesmo, tá? São aquelas 5 lá que a gente listou anteriormente. Então aqui nós temos, né? O gênero receita culinária, que é o gênero textual, né? Por quê? Porque toda receita ela vai seguir esse padrão aí, né? Vai vir os ingredientes, vai vir o modo de fazer, né? Então tem o mesmo objetivo, né? Que é informar como fazer uma receita. Então, o gênero textual receita culinária, ele segue um padrão, certo? E a função dele é essa mesmo, né? É informar, ensinar alguém a preparar um alimento, ok? Dentro desse gênero textual, gente, nós vamos ter a injunção, né? O tipo textual injuntivo aí, que é esse da explicação, da instrução, de como que se faz. E também teremos a descrição, quando eu falo de cada elemento que eu vou usar, de cada ingrediente. E a narração, quando eu estou ali, né, contando, narrando como que deve ser preparado esse bolo aqui, tá? Então, aqui nesse caso aqui, a gente está tendo 3 situações, né? Dentro de um mesmo gênero, 3 tipos de texto, beleza? Bom, a resenha crítica, entrando agora no nosso tema mesmo, é um gênero textual informativo,
descritivo e opinativo argumentativo sobre uma determinada obra. Pode ser sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série, sobre uma peça teatral, sobre uma exposição de arte, tá? Então, por que ela é informativa? Porque ela vai te informar sobre alguma dessas obras aí, né? Descritivo que vai descrever como que é esse livro, como que é esse filme, como que é essa peça, né? Também opinativo e argumentativo. Por quê? Porque ele vai querer argumentar, ele vai querer opinar, dar a opinião dele e tentar convencer você se é interessante ou não aquele texto ali, aquele texto, aquela obra, enfim, né? Depende do que está sendo analisado aí nessa resenha crítica. A resenha circula em diferentes veículos de comunicação, como jornais, revistas, blogs, vlogs, né? Então, assim, em todos esses aí você encontra aí, né, essa resenha, essa opinião, esse texto, né, te informando e te dando uma argumentação de por que você deve ou não assistir ou apreciar tal obra, tal livro, tá? O resenhista, gente, é a pessoa que produz a resenha, tá? Então, o que ele faz? Ele sintetiza as ideias, né? Ele dá aquela enxugada ali, né? Tipo um resumo mesmo. Ele expõe as suas apreciações. Quando a gente fala em apreciação, gente, não é só apreciar o belo, não, tá? Pode ser tanto o aspecto positivo quanto negativo. Influencia seus leitores, né? Porque é um gênero persuasivo. Eu quero te convencer da minha opinião. Eu quero te, né, levar a acreditar que o que eu estou falando é verdade sobre aquele tema ali, sobre aquela obra ali, beleza? E qual que é a função da resenha crítica? Comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações sobre o objeto analisado, né? Então, assim, através da resenha crítica, através desse comentário, dessa avaliação, né, o leitor, ele vai ter o quê? Além de informações, ele vai saber, será que eu vou gostar desse filme? Será que eu vou gostar desse teatro, desse show? Né? Então, isso aí, essa é a função de uma resenha. Às vezes, quando a gente vai pegar, né, antigamente, que nem é da época de vocês, que a gente ia pegar um filme, né, na locadora, a gente queria ler sobre o filme, uma opinião mais, né, sem ser do autor, porque logicamente o autor vai puxar a sardinha pro lado dele, né? A gente queria ver por tipo, nossa, será que vai valer a pena? Porque a gente ia de vez em quando pegar filme, alugar filme, né? Então a gente tinha que pensar num filme legal. Agora você abre a Netflix ali e tá todos os filmes à sua disposição, né? É muito diferente. Mas de qualquer forma é interessante quando você tá afim de ver alguma obra, seja ela de qual tipo for, você saber, né, o que espera, né, dessa obra aí, ok? Bom, a estrutura, né? Ela segue o modelo dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, vai ter início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, vamos lá então falar um pouquinho sobre isso. Bom, como fazer uma resenha crítica? Primeiro, você tem que entender claramente que uma resenha crítica nada mais é do que o resumo da obra mais a apreciação da mesma, né? Você precisa fazer um apanhado geral ali, né? Se você não lembra como é que faz um resumo, depois dá uma pesquisada, certo? Primeiro você vai trazer essa ideia geral ali da obra, certo? E depois vai vir a apreciação, vai vir a sua opinião, a sua argumentação sobre aquela obra ali, tá? E obviamente, gente, para você falar de qualquer assunto, você tem que conhecer esse assunto. Então vamos para alguns pontos importantes aqui que a gente tem que falar. Né? Primeiro, conheça muito bem a obra. Né? Para você começar uma resenha crítica, você precisa ler ou assistir atentamente a obra analisada. Se for preciso, lê, assiste mais de uma vez, porque você precisa estar dominando sobre aquilo que você vai falar. Né? Isso é uma coisa muito importante. Faça anotações sobre a obra. Né? Então, tipo assim, sempre se você está preparando essa resenha crítica, vai anotando alguns pontos, porque a gente realmente não lembra de tudo e é interessante depois para a gente ver, né? Por exemplo, qual é o nome da obra, quem é o autor ou autora da obra, qual o tema explorado, né? E qual que é a sua importância, qual é a opinião defendida pelo autor dessa obra, quando foi publicado, lançado ou apresentado, porque isso também diz muito, né? São fatos históricos, às vezes depende do momento que a gente está vivendo para a gente também fazer uma observação sobre algum texto, algum tema, certo? Qual a estrutura e divisão apresentadas, né? Tipo assim, tá vindo por partes, é capítulos, né? Tem várias temporadas, no caso de uma série, né? Então isso tudo é bom você anotar para você deixar o seu público, né, o seu leitor bem informado quando você for fazer a sua resenha, certo? A obra faz parte de outras, por exemplo, é uma trilogia, certo? Tipo Senhor dos Anéis. Então, a gente tem que
anotar de preferência todas essas informações para ficar mais fácil na hora da gente produzir realmente a nossa resenha crítica. Outra coisa importante, pesquise sobre o autor ou autora. Gente, se você pesquisa sobre o autor e a autora, se você sabe qual que é a linha de trabalho daquele autor ou daquela autora, fica mais fácil de você compreender por que aquela série é daquela maneira, por que aquela obra seguiu essa tendência, né? Então é importante você fazer essa pesquisa. É um autor ou uma autora da modernidade atual, contemporânea, que a gente chama, ou é mais antigo, ou está em algum tipo de estava em algum tipo de movimento, romantismo, enfim, né? Então, tudo isso é importante de você pesquisar também, certo? Crie a sua opinião sobre a obra. Depois de toda essa análise técnica, e vamos dizer, né? Então agora vai vir a vez da sua opinião, né? Para você produzir essa opinião sobre a obra analisada, às vezes é bom você se perguntar algumas coisas, né? Por exemplo, eu gostei dessa obra? Qual parte eu achei mais interessante? Qual relação ela pode ter com outras obras? Qual é a principal consideração ou apreciação sobre esse tema? Eu senti que teve alguma parte que não ficou muito bem esclarecida, muito bem explicada. Qual a emoção que foi gerada depois de eu ler ou assistir ou ver essa obra? Tá? Então são perguntas para se fazer para você criar ali a sua opinião. Feito todos esses passos, aí sim chegou a hora de você o quê? Produzir a sua resenha crítica, que aí vai voltar lá, né, no anterior, que é você fazer o passo a passo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Bom, então chegou agora a hora de produzir, né? Agora que nós vamos colocar em prática mesmo, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? Então aqui para começar a introdução, né? Para começar a resenha é necessário fazer uma exposição inicial sobre a obra, o tema e o autor. Então, você vai trazer essas primeiras informações para o seu leitor, né? Essa parte inicial ela é muito mais informativa, né? A ideia é você situar ali o seu leitor para que ele saiba, né, o que, que vai encontrar ali no seu texto, sobre o que você vai discorrer, sobre o que você vai discorrer, tá? Esse resumo inicial, gente, ele pode começar com a obra, com o autor, com o tema, todas aquelas perguntas que foram feitas anteriormente que você anotou. Beleza? Em relação à forma de escrita, se a gente deve usar uma linguagem mais padrão, né? Usar a norma culta padrão, ou se a gente pode fazer mais pessoal, né, mais coloquial, vai depender para quem você está escrevendo, tá? Se for, por exemplo, um texto acadêmico, você vai precisar usar uma linguagem mais, né, uma norma culta padrão mesmo. Agora, se for para jovens, para adolescentes, aí você pode usar essa linguagem mais coloquial, né? Mais livre, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos lá. O desenvolvimento, né, da resenha envolve a maior parte do texto, que inclui os argumentos e as apreciações do resenhista sobre o objeto analisado, tá? Então, é aqui que você vai colocar as suas ideias e as suas opiniões que surgiram durante a análise, né, durante as suas observações. Aquilo que você sentiu, aquilo que você percebeu, aquilo que não ficou muito claro para você, se você gostou ou não, tá? Lembrando, gente, que é um texto argumentativo, então você precisa dar argumentos, né? Não dá para falar só, eu gostei ou não gostei, né? Isso aí não faz parte, né? Tem que ser uma coisa bem concisa, bem embasada, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a ideia realmente é influenciar, a pretensão nossa é influenciar o nosso leitor, para que ele goste ou não, como a gente gostou ou não da obra analisada, tá? Voltando só na introdução um minutinho, quando você começar a sua resenha, que basicamente é o resumo da obra, toma cuidado, né, para você não contar tudo, porque se você conta tudo ali, a pessoa não vai querer mais assistir, não vai querer ver, não vai querer participar. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio aí na hora de fazer isso, beleza? E finalmente, gente, vem o quê? A conclusão, tá? A conclusão é o final da resenha, vai contemplar o fechamento das ideias e não é necessariamente uma parte muito grande, tá? Então você vai basicamente retomar o seu desenvolvimento de uma maneira mais sucinta, né? Deixando bem claro se você gostou ou não, se você esqueci a palavra de novo. Se você indica ou não aquela obra ali para seus leitores, tá? Então, isso aí é uma conclusão, ela não precisa ser grande, tá? E às vezes é bom você voltar naquelas perguntas e pensar, né, a respeito disso, né? A obra e o tema são relevantes no contexto atual? A linguagem e a abordagem utilizada facilita o entendimento?
Quais os pontos positivos e negativos da obra? Quais as principais contribuições da obra para o público? Comparando a obra com outras do mesmo autor, quais as principais conclusões, tá? Então, você vai fechar tudo isso aí de maneira sucinta, tá? Não precisa ser nada muito grande. Beleza, gente? Então, aqui, né, do próprio PET, né, volume 1 aqui, eu peguei essa resenha crítica do Emicida, Amarelo é tudo para ontem, imprescindível, né? O próprio título aqui já nos traz uma informação, depois tem até essa pergunta lá para vocês sobre a opinião do autor dessa resenha, né? Sobre esse documentário, tá? Então, só para concluir aqui as nossas considerações finais. Uma resenha sem a opinião do resenhista é simplesmente um resumo, tá? Então, toma cuidado com isso, porque é bem próximo do resumo, mas a diferença é que existe uma opinião, né? Você está ali emitindo a sua opinião e argumentando por que você gostou ou não, por que é interessante ou não, beleza? E é necessário ter equilíbrio ao expor a obra, a fim de não tirar do leitor o desejo de conhecê-la. É que eu acabei de falar com vocês, né? Tem que ter esse equilíbrio de contar, fazer esse resumo, mas não entregar toda a história ou toda a obra, né? Para que o leitor não perca esse interesse, beleza? E o título pode trazer pistas da opinião do autor da resenha. Então, quando você for colocar um título na sua resenha, você pode trazer alguma opinião para o seu leitor sobre isso, né? Se você gostou ou não, ou você pode deixar no ar também através do título, beleza, gente? Então, por hoje é só. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Eu estou à disposição, qualquer dúvida que aparecer, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.